Você está estudando a anatomia da coluna lombar, mas não consegue lembrar se acaba em L5, L6, S1? Que confusão de letra é essa? Bem-vindo ao OPA, Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende de um jeito simples que te ensina para a vida e para a prova. Vinhetinha. Parou. Galera, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês já deixarem seu like aqui, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa saber de anatomia da coluna lombar, ossos e ligamentos. Aqui o papo é reto e é tranquilo, tá? São 5 vértebras só, então quando a gente fala de anatomia da coluna lombar, a gente está falando de 5 vértebras, vértebras grandes. Lembra lá que a cervical ela tinha um corpo pequenininho? O C1 nem tinha corpo vertebral. E conforme já passou para torácica, o tamanho do corpo vertebral começou a ser um pouco maior, porque tinha que sustentar mais carga. E a partir da vértebra lombar, essa vértebra ela tem que ser bem grande. Por quê? Porque ela está sustentando cabeça, pescoço, tórax, abdômen. Então ela é o último ponto de apoio do esqueleto axial, então é uma vértebra grande. Então o corpo vertebral, que é um elemento anterior, a gente já falou isso antes, os elementos anteriores, corpo vertebral, elementos posteriores a gente chama de pedículo, processo transverso, lâminas e espinhoso. Então quando a gente vai ver os transversos, o espinhoso, a gente vai ver uns processos bem firmes, bem duros, grandes, quadrados, bem fortes. Por quê? Justamente também para resistir à carga, para resistir à tração muscular, que vai ter um monte de músculo muito mais forte do que tinha lá no pescoço, do que tinha na região torácica. Na região lombar, a gente vai ver na aula de musculatura que os músculos eles são muito mais fortes, eles produzem movimentos para sustentar essa coluna. Então, essa coluna lombar ela tem que ser mais forte, certo? Se a gente olhar as facetas articulares, elas são semissagitais. Elas vão permitir uma certa flex extensão, mas elas não vão permitir bem nem inclinação e nem rotação lateral. Então a vértebra lombar ela vai ter pouca mobilidade nesses eixos, no axial e no coronal, mas vai ter uma certa mobilidade no plano sagital, certo? A gente vai pegar lá de L1, que é uma transição com a coluna torácica, que T12, L1. E a gente vai lá para o fim dela, L1, L2, L3, L4, L5, e aí a gente vai para S1, que é o começo do sacro, E aí a gente tem que falar de uma estrutura muito importante que tem, obviamente que ele tem desde lá de cima, da coluna cervical, mas é o disco intervertebral. Deixei para falar dele aqui porque essa é a região que mais dá problema nele, Então as doenças degenerativas do disco vertebral. O que acontece? O nosso disco é um amortecedorzinho que está entre um corpo vertebral e o outro corpo vertebral de baixo. Então uma vértebra em cima, outra vértebra embaixo e o disco está no meio delas. Quando a gente nasce pronto com esse disco, que tem uma porção central que é mais macia e bem hidratada e tem uma porção mais periférica, que ela é mais dura, mais fibrosa. O de dentro a gente chama de núcleo pulposo e o de fora a gente chama de ânulo fibroso, que é o que restringe o núcleo pulposo lá dentro. Essa estrutura, que é o disco, ele vai servir para fazer a absorção de impacto dessa parte da coluna. Então ele é muitíssimo importante, ele vai ser muito resistente, mas ele é rapidamente lesionado se faltar, por exemplo, hidratação, se faltar mobilidade da coluna lombar, principalmente nos elementos posteriores, se faltar musculatura de sustentação da coluna dorsal, os músculos eretores, por exemplo, os músculos estabilizadores, até a musculatura abdominal, que é a musculatura anterior, se faltar essa força muscular, os discos vão sofrer. E a gente vai conversar em outra aula sobre doenças degenerativas discais, que esse disco ele pode falhar. E quando ele falha, ele pode fazer uma hérnia. Então essa parte ela pode se extruir do espaço que ela fica entre uma vértebra e outra e vai para fora, geralmente para dentro do canal vertebral e acaba apertando ou a medula ou uma raiz nervosa. Isso a gente vai ver em outra aula, mas só para você saber que o disco é um componente muito importante aqui na coluna lombar e ele costuma dar muito problema, certo? Ligamentos. A gente tem um ligamento na frente do corpo vertebral, como vinha desde lá de cima, que é o ligamento longitudinal anterior. Atrás do corpo vertebral, a gente continua tendo ligamento longitudinal posterior e encerrando, ligando as lâminas posteriormente, a gente vai ter o ligamento amarelo ainda. Então são os mesmíssimos 3 ligamentos que vão estar aí, desde lá de cima até a região lombar. Tem mais ligamentos? Tem, mas que a gente precisa saber são esses 3, certo? E o nosso querido disco vertebral, ali, intervertebral, que vai estar entre uma vértebra
e outra, certo? Difícil? Tranquilinho, certo? Vamos fazer uma revisão então. Coluna lombar são 5 vértebras. Ah, uma informação que eu não falei para vocês, ela tem uma curvatura em lordose, ela é uma curvatura lordótica, né? Que ela se curva para frente. E a gente sempre, quando fala de curvaturas lordóticas, elas são curvaturas compensatórias. Se a gente pegar lá na embriologia, quando o feto é formado, a gente é formado como se fosse um C. Né? Então o feto ele vai se desenvolvendo, né? O embrião se vai se desenvolvendo como se fosse um C. As primeiras curvaturas que aparecem são a cifose torácica e a cifose sacral. Então o embrião é em formato de C. Mas conforme a gente vai se estendendo, a gente vai tendo curvaturas compensatórias, que é a lordose cervical e a lordose lombar. Então tá certo falar, eu tenho lordose. Não, não tá certo falar que você tem lordose. Lordose todo mundo tem. É a curvatura, né, característica da coluna lombar, assim como da coluna cervical. Eu tenho cifose. Cifose é a curvatura normal da coluna torácica e da coluna sacral. Né? Eu tenho escoliose. Aí a gente está falando de uma doença, né, da coluna vertebral, que ela tem uma deformidade tridimensional que a gente vai falar em outra aula, só de quando for falar de escoliose, certo? Então são 5 vértebras, ela tem uma lordose, né? É uma região de muita carga, certo? Cada disco é espaçado, cada vértebra é espaçada por um disco intervertebral, né? E a gente tem os ligamentos longitudinais anteriores, posteriores e o amarelo, fazendo a parte ligamentar disso. Obviamente tem mais, mas esses 3 está ótimo, né? O corpo bem grande, bem forte, os processos eles são achatados, grandes, quadrados, né? Por quê? Porque é uma região de carga, certo? Coluna lombar, ossos e ligamentos, é só isso, certo? Vou pedir para vocês já deixarem seu like aqui, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa saber de anatomia da coluna. Até a próxima!